Meus irmãos, Jesus, Ele prometeu à sua igreja, aos seus servos, que não os deixaria só, mas quando Ele fosse para o Pai, quando retornasse, enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, nós vemos o agir, o trabalhar de Deus, o mover do Espírito do Senhor em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agiu, ele operou na vida dos profetas, dos sacerdotes, de muitos homens e mulheres de Deus. Já no primeiro capítulo do livro do Gênesis, nós encontramos o Espírito do Senhor se movendo sobre a face das águas do abismo. E esse agir, esse mover do Espírito de Deus, irmão, é extraordinário. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele viveu aqui, cumpriu o seu ministério, e encontramos a palavra de Deus nos dizendo que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, com poder. Logo nós vemos, irmãos, que há uma necessidade grande para nós nos dias de hoje, da companhia, do poder, da graça, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O versículo 37 da leitura bíblica nesta noite, João capítulo 7, diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus, ele pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. O que eu acho, irmão, lindo nesse texto, nessa passagem, é que Deus, ele aqui, ele nos faz uma oferta gloriosa, porque a sede é algo, irmão, que uma pessoa, ela daria tudo para saciar a sua sede. Imagine uma pessoa com muito ouro num deserto, e ele sedento por águas e não tem água, e de repente surge alguém com um cântaro, com uma vasilha, com um barril, e diz: olha, eu te dou um pouco da minha água se você me der este ouro que você carrega. Eu acredito, irmão, que ninguém pensaria duas vezes, porque
Aquela água ia saciar a sua sede e ia lhe salvar da morte. E o ouro não. E Jesus aqui ele diz: se alguém tem sede, porque, irmão, tem pessoas que elas têm sede de muitas coisas, menos de Deus. Mas há muitos, assim como o salmista, eles têm sede de Deus. O salmista ele diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Aí ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ou seja, é como que ele estivesse dizendo que a sua alma anelava somente por Ele, não de outra coisa mais, mas simplesmente somente Ele. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. E quando o homem, quando a mulher, ele tem esse desejo, quando tem essa sede de Deus, a primeira coisa que acontece, irmão, é uma aproximação. Quando nós temos sede de Deus, das coisas de Deus, nós não nos afastamos dele, nós nos aproximamos. E a palavra aqui nos diz: se alguém tem sede, que venha. Porque, irmão, esta fonte, ela não para, essa fonte ela não cessa, esta fonte ela não se esgota. Quanto mais você bebe desta fonte, mais você se sacia. Quanto mais você bebe desta fonte, mais você se enche de graça. Quanto mais você bebe desta fonte, mais você percebe que a sua vida ela começa a ser transformada. E aqui o texto diz: e quem crê em mim, como diz as Escrituras. Jesus, irmão, ele citava as Escrituras. A sua palavra sempre era baseada nas Escrituras. Então ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios, olha, irmão, rios de água viva, rios de água viva correrão do seu ventre, correrão do seu interior. Ou seja, quando, irmão, o homem, a mulher, ele tem sede, que se aproxima de Deus, que ele bebe desta água, desta fonte, esta fonte agora, irmão, ela começa a fazer um efeito, e ele começa agora a jorrar, e esta fonte, ela começa a alcançar outras pessoas. Glória a Deus. Quem tem sede se aproxima, quem bebe desta fonte, irmão, se sacia. E tem uma coisa, outros são beneficiados, quem está em torno, irmão, é agraciado também, é alcançado também. E o versículo 29 diz: isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada
por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus aqui, meus queridos, ele estava falando de algo que os discípulos ainda não conheciam, ainda eles não desfrutavam plenamente desta promessa, mas ele já estava falando de algo que haveria de ser dado, que haveria de ser derramado, que alguém haveria de alcançar esta bênção maravilhosa. É por isso que Isaías, meus irmãos, no capítulo 12, versículo 3, ele diz: e vós com alegria tirareis das fontes da salvação. Aleluia! Olha, irmão, é uma satisfação, é uma alegria, é um prazer, irmão, em podermos saber que na fonte há água, e essa fonte é a chamada fonte da salvação. Aleluia! No capítulo 4 de João, a mulher samaritana, irmão, ela desceu ao poço, o poço que Jacó cavou. Aquela água, irmão, ela era tirada e saciava apenas a sede humana. Aquela água, ela apenas resolvia a sede humana das pessoas que ali vinha aquela fonte e tirava aquela água. E quando Jesus chegou junto àquela fonte, eles iam, irmão, de caminho, e a Bíblia diz que era necessário Jesus passar em Samaria, e quando ele entra em Samaria, ele vai à fonte que Jacó havia cavado, para tirar água para ele, para os seus filhos, para os seus animais, e ali, irmão, estava aquela mulher. A Bíblia não diz o nome dela, diz a mulher samaritana. Ela estava tirando água no poço que Jacó cavou. E Jesus olha para aquela mulher e diz: dá-me um pouco desta água. Ela olhou para Jesus, viu a barreira social, judeus não se comunicam com samaritano, e ela diz: como sendo tu judeus me pede água, sendo eu samaritana, tu não sabe que não há comunicação entre nós? Disse para ela: ó mulher, se tu conheceras o dom de Deus. Porque tem muita gente, irmão, como a mulher samaritana. E ele disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem que te pede água, tu era quem pediria, e ele te daria água viva. A mulher, irmão, ela veio tirar uma água naquele poço, mas Jesus, a água da vida, não estava no poço, estava fora do poço. Estava do lado de fora. E ele disse: se tu conhecer o dom de Deus, quem é que te pede? Era tu que pediria. Ela olha para Jesus e disse: tu não tem nem com que tirar água aqui. O poço é fundo. Tu não tem nem com que tirar a água. Ah, irmão, tem tanta gente colocando dificuldade quando o Senhor quer agir, quando o Senhor quer operar, quando o Senhor quer abençoar. És porventura maior. Olha, irmão, a conversa da mulher: é porventura tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele quem nos cavou este poço. Irmão, Jesus não é só maior do que Jacó, mas é maior do que Abraão, é maior do que Isaac, é maior do que os profetas, é maior do que os reis,
Ele é maior do que os anjos, do que os querubins, do que os serafins. Glória a Jesus. Ele é maior do que o seu problema. Ele é maior do que a sua tribulação, da sua angústia. Ele é muito maior. Mas cabe perfeitamente, aleluia, dentro de um coração aquebrantado, um coração sincero. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse: mulher, aquele que bebe desta água torna a ter sede. Glória a Deus. Mas eu tenho água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Beba desta água, se sacie desta água, nesta fonte, pois a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz em Apocalipse, capítulo de número 22, e o versículo 17, o Espírito e a esposa diz: vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Aqui você não paga, não. A bênção de Deus, ela é, na verdade, de graça para você. Ele lhe oferece uma água profunda. Nicodemos, irmãos, teve um encontro com Jesus, e a gente observa que Nicodemos, ele era mestre em Israel, mas não conhecia, irmãos, mistérios de Deus. E quando ele diz: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus não se impressionou com as colocações de Nicodemos, mas Jesus disse para Nicodemos: é necessário o homem nascer de novo. É, irmão? E Nicodemos: mas como pode ser isso? É preciso, é necessário entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez. Jesus disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto eu te digo, é necessário o homem nascer de novo. E esta água que a palavra de Deus, irmão, mostra, ela representa para nós a fonte da salvação. Mas ela também, ela nos leva a um outro patamar, que é, na verdade, um viver, é um desfrutar das coisas gloriosas que Deus tem para a sua igreja e para o seu povo. Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías 44, versículo 3, meus irmãos, vejam que a palavra de Deus nos diz, a preciosa palavra de Deus. Glória a Jesus. Isaías 44, versículo 3: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A promessa de Deus aqui, meus irmãos, Deus não está dizendo que eu farei com que a água ela pingue. Não, ela não diz eu farei que a água goteje sobre vocês. Não, mas ele está dizendo assim: porque derramarei água sobre os sedentos. Aleluia. E rios sobre a terra seca derramarei o meu espírito. Irmão, terra seca aqui, isso representa e demonstra a vida de cada um de nós, que antes não conhecia o dom de Deus, a obra de Deus, as maravilhas de Deus,
Não vamos pensar aqui, irmão, que a terra seca está falando e se dirigindo a essa terra, que nós vivemos nela, não. Essa terra aqui, essa terra seca, somos nós mesmos. Mas o Senhor está dizendo: derramarei o meu espírito, derramarei água sobre os sedentos. Eu não sei aqui se tem sedento aqui. Tem sedento aqui, irmão? Tem sedento aqui? Tem sedento aqui? Deixa eu ver. Tem sedento aqui essa noite? Tem sedento aqui? Vem alguém beber aqui esta noite? Vem alguém dizendo: eu quero Jesus, eu quero mais, eu quero de ti, eu quero ser cheio da tua palavra, eu quero Jesus. Tem sedento aqui? O Senhor está dizendo: derramarei água. Derramarei água sobre o sedento. Se você é sedento de Deus, se prepare para o novo de Deus na sua vida. Se você é sedento de Deus, se prepare para aquilo que Ele já preparou para a sua vida. E Ele diz: e rios sobre a terra seca. Rios sobre a terra seca. Glória a Deus, porque derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. A promessa de Deus, Deus está dizendo aqui: eu vou derramar do meu espírito sobre a sua vida, eu vou derramar do meu espírito sobre a sua posteridade, eu vou derramar do meu espírito sobre a sua família, sobre os seus descendentes. Deus está dizendo que a sua família também será abençoada. Glória a Deus. Não. O profeta Jeremias denunciou a nação de Israel, porque, irmão, porque eles deixaram o Senhor. Eles cavaram cisternas outras para si, eles buscaram em outras fontes. Mas eu quero dizer nesta noite que você não precisa, você não tem necessidade de buscar em outra fonte, porque Ele está aqui esta noite, aleluia, para encher você, aleluia, para saciar você, para que faça com que o seu espírito seja derramado sobre a sua vida. Irmão, quando eu criei, vou tirar esse microfone aqui um momentozinho. Quando eu criei, em 84, fevereiro de 84, irmãos, naqueles dias, havia uma sede muito grande pelas coisas de Deus. E eu vi muitas vezes, irmãos, culto de oração, Jesus batizando os irmãos com o Espírito Santo, os irmãos de joelho orando. Não tinha pregador não, era pastor, irmão, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar, e quem não é batizado, ore para Jesus batizar, e Ele está aqui, Ele vai batizar você, irmão. E a gente ia para as vigílias, e era certo de que muitos seriam batizados naquelas vigílias. A gente ia, irmão, para os cultos ao ar livre, nos cultos, nos interiores. A gente subia no caminhão e os irmãos começavam a cantar e tocar violão, e ali já começava a sentir a presença de Deus. E eu vi, irmão, Jesus batizar muitos irmãos naquele saculejo em cima do caminhão, e cantando e orando, e Jesus fazendo maravilha. E eu quero dizer esta noite que Ele não mudou, Ele é o mesmo, e Ele está aqui esta noite. Se você tem sede, se você almeja, se você quer, Ele está aqui e Ele pode lhe encher.
A gente observa que Atos capítulo 2, irmão, é o capítulo do avivamento, né? Atos capítulo 2, diz que a gente observa que do versículo 1 ao 4, a palavra de Deus, irmão, nos mostra que ali, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, olha, irmão, é assim que o texto diz, né? De repente, veio um som. De repente veio um som. Agora, de onde veio esse som, irmão? O versículo 2 diz que veio do céu. Atos 2:2 diz que veio um som do céu, como que um vento veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, pousar na cabeça de cada um deles. E a Bíblia diz: e todos foram cheios. Quantos foram cheios, irmão? Todos foram cheios e falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia. Aleluia. Quem dá o dom é o Espírito Santo, para você falar, aleluia. E eles falaram, e ali, meus irmãos, a igreja, ela foi tomada de um poder, de uma glória poderosa, que os crentes, irmão, ficaram agora tomado de um poder, de uma graça de Deus, que, irmão, eles não se acomodaram mais. O avivamento continua, esse avivamento, irmão, ele continua no capítulo 3. Como nós vemos isso, meus irmãos? Quando aquele coxo que estava à porta formosa, aquele homem que estava ali, meus irmãos, vinha Pedro, vinha João orar, e quando de repente eles disseram: dá uma esmola aí. Nós nem tem ouro, nós nem tem prata, mas o que temos em nome de Jesus, levanta-te. E aquele homem, irmão, levantou-se e entrou no templo glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. O avivamento, ele não fica também no capítulo 3, ele permanece, ele continua. No capítulo 4, meus irmãos, nós vemos de que os discípulos, eles foram interrogados, eles foram levados perante as autoridades para ser ouvidos. E a Bíblia diz, irmão, que eles foram presos, eles foram colocados na prisão. Mas aconteceu uma coisa interessante, irmão, é que no dia seguinte, a Bíblia diz que as autoridades mandaram ver lá onde eles estavam presos. E quando chegaram, irmão, encontraram as portas da cadeia fechadas, encontraram os guardas na porta, irmão, pastorando. Mas quando eles abriram, irmão, cadê os homens? Os soldados da prisão, irmão, estavam na porta, pastorando a porta estava fechada. Mas os homens que eles prenderam, irmão, aonde estava? O capítulo 4 diz que eles estavam na praça, pregando, anunciando a Jesus. Ou seja, irmão, o avivamento foi tão grande que Jesus tirou eles de dentro da prisão. Irmão, eu não me pergunte como foi, mas, irmão, eles foram como se assim arrebatados de dentro daquela prisão, e direto eles foram para a praça pregar. Mandaram trazer de volta e trouxeram perante as autoridades, e eles disseram: nós já não dissemos a vocês que não é mais para pregar, nem falar para ninguém em nome desse Jesus? Eles olharam para as autoridades e disseram: autoridade, julgai vós, a quem devemos obedecer, a vocês ou a Deus?
E aí, meus irmãos, eles foram açoitados e ameaçados até de morte. Mas o versículo de número 31 do capítulo 4 diz que orando eles, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. O que é isso, meus queridos? É o avivamento de Deus, é o mover do Espírito, é Deus derramando, aleluia, do seu Espírito, é Deus saciando a sua igreja, é Deus enchendo o seu povo do seu Espírito e dando ousadia. Mas o avivamento, irmão, ele não para no capítulo 4, ele continua no capítulo 5. No capítulo 5, meus irmãos, acontece uma coisa, não tão agradável, mas acontece, é que Safira, juntamente Ananias e Safira, aquele casal, irmão, eles morreram. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo. E quando, irmão, uma igreja que ora, uma igreja que está avivada, uma igreja onde o Espírito de Deus se move, não há lugar para mentiras, não há lugar para aqueles que usam de engano, pois a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanecerá na minha presença, diz o Senhor. No capítulo 5, meus irmãos, os apóstolos, eles na verdade, eles são tirados, na verdade, milagrosamente da prisão, graças a Deus por isso. Mas o avivamento só não fica também no capítulo 5, ele permanece no capítulo 6, meus irmãos. Nós vemos a instituição dos diáconos da igreja, a igreja estava crescendo, e agora os apóstolos dizem, não é razoável que nós deixemos a palavra e a oração para servir as mesas. Vamos escolher 7 varões de boa reputação, homens cheios de fé, homens cheios do Espírito Santo, e escolheram, irmãos, 7 varões de boa reputação para aquele fim. Porém, o capítulo 6, meus irmãos, mostra que Estevão se destacou-se como um grande pregador. Era o avivamento. Estevão, irmão, a Bíblia diz que ninguém podia resistir o espírito e a sabedoria a qual Estevão tinha. E é interessante que a Bíblia mostra, meus irmãos, que Estevão, ele cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, porque o capítulo 6, versículo de número 8, diz que Estevão estava cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E aí, meus irmãos, Estevão faz uma pregação partindo de Abraão, vindo por Moisés, pelos profetas, até chegar em Jesus. Glória ao nome do Senhor. Capítulo 7, meus queridos irmãos, o grande mártir Estevão, ele termina os seus dias aqui na terra, porém com os seus olhos vendo o invisível, aquilo que os homens não podiam ver. Ele diz, eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho do Homem, eu vejo o meu Senhor sentado ao lado dele, e alguém dizendo, ele está blasfemando, e pegaram pedra para lhe atirar, e ele, cheio de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito, Pai, perdoa. Seu avivamento, glória ao nome do Senhor. Mas, meus irmãos, o avivamento não fica no capítulo 7, continua. O capítulo 8 nós encontramos o Evangelho chegando, meus queridos irmãos, em Samaria. E Filipe desce a Samaria, prega em Samaria, e a Bíblia diz, irmão, que em Samaria
muitos demônios saem da vida de muita gente. Quando Filipe chega em Samaria, irmão, para pregar o evangelho, a Bíblia mostra que muitos endemoniados são libertos, porque é onde o avivamento chega, aleluia, não tem lugar, irmão, para dois. Quando o avivamento chega, não tem lugar para dois, só há lugar para um, para aquele que vive, para aquele que reina, para aquele que é grande, para aquele que é poderoso, para aquele que está aqui esta noite. Em Samaria, meus queridos irmãos, o avivamento é alcançado. Um grande estadista, um representante da rainha de Candace. Aquele homem certamente, irmão, era um chefe de estado. Aquele homem certamente era um embaixador. Ele era uma pessoa muito importante. E ele veio para Jerusalém adorar, voltava lendo o livro do profeta Isaías, mas não entendia nada. Mas o Espírito de Deus disse: te aproxima do carro, se junta a ele. E quando chegou lá, perguntou: o que você lê, você entende? Ele disse: como eu vou entender se não tem quem me explique? Me diga uma coisa aqui, o profeta que ele está falando dele ou está falando de outro? Aí a Bíblia diz que Filipe começou naquela escritura. Porque, irmão, o avivamento desperta o homem e desperta a mulher para conhecer a palavra de Deus. Começou naquelas escrituras, lá na frente, chegou: aqui tem água, quem me impede de eu ser batizado? Se você crê, eu creio. E a Bíblia diz, irmão, que eles desceram a água. Filipe batizou o eunuco, e a Bíblia diz que dali ele não viu nunca mais aquele homem. Certamente, irmão, a África foi alcançada através daquela semente que foi no caminho, no deserto de Gaza, encontrou alguém que falasse da palavra de Deus. Mas o avivamento, meus irmãos, não fica somente no capítulo 8, permanece. E no capítulo 9, meus irmãos, nós vemos um grande mover de Deus, que é exatamente a conversão de Saulo. Quem era Saulo, irmão? O maior perseguidor da igreja. Quem era Saulo, meus irmãos? O terror dos dias da igreja primitiva. Quem era Saulo, meus queridos irmãos? Fazia com que só o nome já fazia com que alguém ficasse tremendo. Ninguém pregava para Saulo. Era o bicho papão da época. Aí Jesus, a Bíblia não diz, irmão, mas é como dizer assim: Jesus, deixa ele comigo. Amém, irmão? Jesus, deixa ele comigo. Aí Saulo se prepara, irmão, para ir para Damasco, e vai às autoridades: me dá carta aí, eu quero carta me dando direito, me ortogando autoridade, que eu possa entrar lá e eu fazer o que quer. Eu quero ir acabar com o culto dos crentes. Aonde tiver crente, eu vou acabar com os cultos. Eu vou entrar nas casas, eu já tenho esse costume. Eu vou entrar nas casas. Eu tenho uma coisa, esse negócio de crente, deixa comigo que eu vou acabar. E Jesus lá de cima, talvez olhando: Saulo, não entra nesse negócio, tu não sabe onde tu está se metendo. Saulo, irmão, sai de Jerusalém, vai para Tarse, montado na sua cavalgadura, uma equipe com ele, com gosto de sangue na boca, para perseguir a igreja, para maltratar a igreja. Mas a Bíblia diz, irmão, no meio-dia, Deus disse: eu vou pegar ele de meio-dia, sol a pino, irmão. De repente uma luz muito mais forte, mas uma luz, irmão, jamais vista. Ofuscou
o grande Saulo, o campeão da perseguição da igreja, ele cai da cavalgadura, irmão, aquela luz é tão forte, que o impacto dela o lança por terra, e aquele homem já em terra, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Saulo, irmão, era religioso, era zeloso da lei, aquilo que ele estava fazendo, ele achava que estava prestando um serviço para Deus. Ele disse: Senhor, quem és, Senhor? Quem está falando comigo? De quem é esta voz? Eu nunca ouvi, eu não sei quem é. Saulo, eu sou Jesus. E eu tenho um negócio para dizer para você, Saulo: é duro para você, é muito duro você recalcitrar contra os meus agrilhões, mas eu vou te dar uma oportunidade. Levante-se, entre na cidade e vai, e entra na cidade e vai para a casa de Judas. E lá eu vou enviar uma pessoa. Vai para a rua chamada direita, entra na cidade, na casa de Judas. Eu vou falar com alguém para ir te atender, para te dar um apoio. E a Bíblia diz, irmão, que estava Ananias, o servo do Senhor, orando naquele instante, quando de repente o Senhor fala com Ananias e diz: Ananias, sim, Senhor, levanta-te e vai à casa de Judas. E lá quando tu chegar, tu procura pelo homem chamado Saulo. Saulo, Senhor, já vi falar desse homem. É o de Tarso, é ele. Senhor, o que é que eu vou fazer lá, Senhor? Eu já vi falar deste homem. Esse homem é perigoso, Senhor. Esse homem persegue a tua igreja. Talvez esse homem esteja aí, não é para coisa boa. Não se preocupe. Não se preocupe, porque ele é um vaso escolhido. Aleluia, quem pode glorificar ao Senhor? Ele é um vaso escolhido. Ananias se levanta e vai para a casa de Judas. E quando chega lá, quando entra na casa, já vai dizendo para Saulo: irmão Saulo, Shalom, Adonai, Shalom. Irmão Saulo, a paz do Senhor. O Senhor me apareceu em revelação. Ele também se apareceu a mim. Irmão Ananias, o que está vendo? Eu ia para Damasco, eu ia com a fome, com a sede tão grande de perseguir a igreja, mas Jesus me apareceu, ele mandou eu vim aqui, ele mandou eu vir aqui também, eu vou orar pelo Senhor. Ele disse que eu orasse pelo Senhor, e a Bíblia diz que quando ele orou, aquelas escamas caíram dos seus olhos, como que umas escamas, aleluia, e ali ele foi batizado. Deus renova, glória ao nome do Senhor, e o avivamento permanece. A obra de Deus permanece. Vocês querem mais? Ou eu vou parar? Vamos até o 10. Atos capítulo 10, irmão, o avivamento continua. Aonde? Na casa de Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião, irmão, da corte romana. Era um homem que tinha uma postura. Agora, Cornélio, ele era um homem que tinha tanta sede de Deus, que ele orava, irmão, todos os dias. Ele dava oferta, ele dava esmola, ele fazia tanta coisa. E aí um dia o anjo do Senhor apareceu a Cornélio e disse: Cornélio, eu venho aqui dizer uma coisa a você. É bom, o que é? Eu vim dizer que as suas orações têm subido à presença de Deus.
as suas ofertas, Deus tem se alegrado dela. Agora está faltando uma coisa em você, Cornélio. Mas o que é que está me faltando? Isso aí já não é comigo. Manda chamar Pedro, que está em Jope. Pedro está em Jope. Aí, irmão Cornélio, prepara a família, a casa inteira, os amigos, e manda chamar Pedro. E enquanto a comitiva vai para a casa de Pedro, irmão, o Senhor aparece a Pedro. Pedro está no seu quarto, no primeiro andar, orando ao Senhor. Aí Deus mostra uma visão a Cornélio, a Pedro, um lençol amarrado pelas pontas, e dentro do lençol, irmão, todo tipo de réptil, de quadrúpede. Aí o Senhor mata e come. Ele disse: Senhor, nunca nada imundo, nem o contamina entrou na minha boca. Não torne imundo o que eu já consagrei. Glória a Deus, irmão. E agora o Senhor diz: olha, vai aparecer uns homens aqui. E quando ele chegar, é para ir com eles. Vá com eles. E, irmão, quando Pedro termina de orar, os homens chegam na porta. Pedro já estava esperando. Sabe por quê, irmão? Porque o crente avivado, ele não é pego de surpresa. Meu irmão, as coisas na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, não acontecem por acaso. Não, ele não anda assim por acaso, não. Ele anda pela direção de Deus. É Deus que dirige, é Deus que leva para lá, é Deus que traz para cá, é Deus que fala, é Deus que abençoa, é Deus que usa, é Deus que faz maravilha. Vamos ficar em pé nesta noite, vamos agradecer ao Senhor esta noite, meus irmãos, porque o que Deus quer lhe dar, mas é muito mais do que aquilo que você possa imaginar. O que Deus tem para a sua vida, talvez você diga assim: Jesus, eu estou satisfeito com a vida que tu me deste. Senhor, eu estou satisfeito com a família que tu me deste. Senhor, eu estou satisfeito com o emprego que tu me deste. Senhor, eu estou satisfeito com a igreja a qual eu congrego. Mas o Senhor quer lhe levar a um nível mais alto com Ele. Deus quer lhe levar a uma comunhão mais estreita, algo mais junto de si. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmão, o avivamento, ele não parou, ele permanece. Ele permanece. O Senhor está aqui, o avivamento permanece. Glória a Deus. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, ele diz: diz Deus, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos. Irmão, pastor, eu já estou velho, mas ainda estou sonhando em fazer alguma coisa para a obra de Deus. Pastor, eu estou velho, mas eu ainda tenho vigor. Porque, irmão, Caleb, quando ele saiu do Egito, ele tinha 40 anos. Mais tarde ele chegou a dizer: quando eu saí do Egito, eu tinha 40 anos, já hoje estou com 80, mas o vigor que eu estou sentindo é maior do que quando eu estava com 40. Sabe por quê, irmão? Porque é o Espírito de Deus que renova. O Espírito de Deus, irmão, não deixa o crente velho, não. Quando você vê assim, aquele crente, irmão, que tudo para ele é assim, é uma coisa assim: não quero, não posso. Irmão, está bom dele ficar debaixo da torneira de Deus, para ser renovado de novo. Porque os velhos sonharão e serão viçosos na presença do Senhor, darão frutos. Glória ao nome do Senhor para sempre. Você crê que Deus vai lhe abençoar mais? Se prepare para o novo de Deus, para a sua vida.
para aquilo que Deus tem preparado para você.